Esse horário está estabelecido no, no quadro de horário. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estrutura, né? A gente já comentou que nós temos alguns tipos de Professor, eu não sei se o senhor está falando alguma coisa, mas aqui só está pipocando o áudio. Oi. Ah, sim. É porque estava só dando uns estalos no áudio, não estava saindo som não. Ah, tá. Mas eu vou até... Tá, então... Deixa eu ver se eu já comecei a gravar já. E aí a gente falou, né? A gente comentou que nós temos variáveis, né? Tem variáveis atômicas, variáveis simples e variáveis compostas. Por que simples e compostas? A tela do senhor não está sendo compartilhada também não. Pô, cara, você também... Você nem compartilha a tela, não... Agora você compartilhou a tela aí. Aí, agora está aparecendo. Valeu. Então nós temos variáveis simples e variáveis compostas. O que são variáveis simples? São variáveis, nós já falamos sobre isso, né? São variáveis que só podem receber um valor de cada vez. Então, elas são chamadas de variáveis atômicas, exatamente porque ela só pode receber um valor por vez. Ela pode ter 1.000.000 de valores, 1.000.000.000 de valores, não há problema. Mas durante a execução do programa. Mas naquele momento ela só pode receber um valor. E se ela receber um outro valor, ela apaga o valor anterior, ela sobrescreve o valor anterior. E nós temos as variáveis compostas, que podem receber mais de um valor. Nessa, nós temos as variáveis compostas homogêneas, que a gente já viu, que são vetores, matrizes, onde cada elemento, eu posso ter um array aí de 100 posições, então eu posso numa variável armazenar 100 valores. Mas cada elemento armazenado possui exatamente o mesmo tipo de dados. Eu não posso ter num vetor ou numa matriz o primeiro elemento ser um inteiro, o segundo elemento ser uma string. Eu estou falando do C, tá? Tem outras linguagens, o Python, por exemplo, permite. Então, um elemento é um inteiro, a outro é um float, o outro é um... Não pode. Se o primeiro é inteiro, todo vetor é inteiro. Vetor é float, todo vetor é float. Se o vetor é double, todo vetor é double. Tá? Vetor ou matriz, né? E temos as variáveis heterogêneas, que são variáveis que armazenam mais de um valor, porém de tipos de dados diferentes. São as estruturas que nós vamos ver hoje. A gente ainda não viu. Então, essas variáveis compostas heterogêneas, elas podem ter num campo inteiro, num outro campo, um caractere no outro campo, um float no outro campo, um array no outro campo, um double, não há problema nenhum. Tá? Que são as structures. Bom, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, para ver se facilita para vocês aí visualização, se alguém tiver no celular. Tá. O que é uma estrutura? Uma struct, ela pode ser vista como um conjunto de variáveis, por isso que ela é composta, né? Um conjunto de variáveis que tem o mesmo nome, tem o mesmo identificador,
E cada uma delas podem ter qualquer tipo. Qualquer tipo, pode ser até o mesmo tipo. A ideia básica por trás da estrutura é criar apenas um tipo de dado que contenha vários membros, vários elementos de dados, que nada mais são do que as outras variáveis. Quer dizer, trocando isso em miúdos, estamos criando uma variável que dentro dessa variável ela possui outras variáveis. É exatamente isso que acontece. Então, qual é a sintaxe geral, a estrutura geral? A gente tem a palavra reservada chamada struct, o nome da estrutura que a gente quer colocar, o primeiro tipo de dado, tipo de dado 1, que pode ser um inteiro, float, double, char, e o nome desse campo, desse atributo, né, dessa variável aqui interna. O tipo 2, o nome dela, tipo 2, até o tipo N e o campo N. Não tem limite. Né? Não é muito comum a gente fazer uma estrutura muito grande, mas não tem limite. Muito grande que eu digo assim, de 1000 registros, né? 1000 campos, né? De 70, 80, 100 registros, 100 campos a gente consegue fazer. Bom, deixa eu ver como é que está aqui para baixo. Está aqui. Qual a principal vantagem do uso de estruturas? É que podemos agrupar de uma forma organizada vários tipos de dados diferentes dentro de uma única variável. Tá? As estruturas podem ser declaradas em qualquer escopo do programa. Qualquer escopo significa, pode ser global, que vale para todo o código, ou pode ser local, que só vale para aquela parte do código aonde que ele foi declarado, dentro de uma função, por exemplo. Apesar disso, a maioria das estruturas é declarada no escopo global, por se tratar de um novo tipo de dado. Muitas vezes é interessante que todo o programa tenha acesso a essa estrutura. Daí a necessidade de usar o escopo global. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo, né? Um exemplo de cadastro. O que eu vou armazenar de cada elemento do meu cadastro? Um nome qualquer, a idade do cidadão que eu estou querendo armazenar, a rua onde que ele mora e o número da casa dele. Então, as pessoas que eu realizar o cadastro, eu vou ter que informar o nome, a idade, a rua e o número. O nome, a idade, a rua e o número, como se fosse aquela fichinha de cadastro, né, que é muito comum a gente ver em alguns lugares aí. Tem a ficha de cadastro. Então, essa fichinha aqui, nesse caso, uma ficha mais simplificada, tem nome, idade, rua e cadastro. Vocês têm uma ficha aqui no IF. Quando vocês se matricularam no IF, vocês fizeram o cadastro de vocês. Vocês informaram vocês passaram as informações básicas, nome de pai, nome da mãe, data de nascimento, endereço, CPF, título de eleitor, para quem é sexo masculino, certificado de reservista, tá? Escola de origem, que vocês fazem o concomitante, ou vocês têm que estar cursando o ensino médio, ou têm que estar já com o ensino médio finalizado. No caso do curso noturno, a maciça maioria, pelo menos lá em Itapiruna, que fazia concomitante noturno, já tinha o ensino médio, então ele só estava fazendo a parte técnica. Então eu tenho que dizer, o instituto, né? Ele tem que saber qual foi a escola que você cursou e, no caso do concomitante, que você está cursando o ensino médio. Então todos vocês tiveram que fazer para passar essas informações. É uma ficha de vocês. Essa ficha é o cadastro de vocês. É o aluno que possui todas essas informações, né? Note que os campos da estrutura são definidos da mesma forma que as variáveis, a mesma coisa.
só que dentro da estrutura. Como na declaração de variáveis, os nomes dos membros de uma estrutura devem ser diferentes de um do outro. Não pode ter identificador igual aqui para dois atributos que pertencem, dois campos, duas variáveis que pertencem ao mesmo, à mesma estrutura. Isso não pode. O que pode ter é isso aqui, ó. Eu tenho no cadastro, eu tenho um nome, que é de um char de 50, e na estrutura aluno, eu tenho também um nome, que é um char de 50. Isso não tem problema, né? Eu uso sempre o nome do seu irmão. Você não pode ter um irmão com o mesmo nome seu. Mas você pode ter um primo com o mesmo nome seu, exatamente com o mesmo nome. Você pode ter um amigo com o mesmo nome, tá? Agora, irmão você não pode ter, porque vocês dois estariam no mesmo escopo, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Então você não pode ter um filho do mesmo pai e da mesma mãe com o mesmo nome, porque eles estariam no mesmo escopo familiar. Agora, de escopos familiares diferentes, aí pode, não há problema. Pode ter até em dois idiomas. Eu tenho um colega de muitos anos, eu não tenho mais contato com ele, mas de vez em quando eu encontro com ele, assim, o meu contato é muito estreito hoje. A gente já teve um contato na adolescência. O nome dele é John Francis. E ele tem um irmão, por parte de pai, que é João Francisco. Tá? John Francis é João Francisco em inglês. Tá? Então, mesmo que ele fosse irmão de pai e mãe, poderia, porque são identificadores diferentes. Mas ele não poderia ter um irmão de pai e mãe chamado John Francis. Isso ele não pode ter. Agora ele tem um irmão, nesse caso é só de pai, que é João Francisco. E ele é John Francis. Isso vale para o nosso escopo aqui também de identificadores, de uma forma geral, não só de variáveis, não. Depois do símbolo de fechar chaves, que é esse símbolo aqui que a gente está falando, né? Que fecha chaves, da estrutura, é necessário colocar o ponto e vírgula. Isso é uma declaração. Eu criei um tipo de dado novo aqui, ó. Isso aqui eu estou definindo, na verdade, um novo type, um novo tipo. Tá? Então, num programa, eu tenho uns tipos que são pré-definidos na linguagem, no caso do C, char, int, float, double, e tenho tipos definidos pelo programador, que somos nós. Então eu posso criar os meus tipos. Onde que eu crio isso? Um structure. Assim eu crio um tipo de dado novo, usando os tipos primitivos. Mas isso aqui é um tipo para minha variável. Eu vou ter uma variável do tipo cadastro. A gente vai ver um pouquinho mais à frente que a gente vai ter uma variável que o tipo de dado dela é o cadastro. Tá? Isso é necessário, quer dizer, o ponto e vírgula, né? Porque a estrutura pode ser também declarada em escopo local. Por questões de simplificação e por se tratar de um novo tipo, é possível, logo na definição da estrutura, definir algumas variáveis desse tipo. Por isso, para isso, basta colocar os nomes das variáveis declaradas após o comando de fechar chaves, né, da estrutura e antes do ponto e vírgula. Então eu posso definir o meu tipo. Então eu defini meu tipo, veio até aqui, antes do ponto e vírgula. Tá? Vou selecionar o ponto e vírgula. Então a estrutura que eu tenho é essa aqui, sem o ponto e vírgula. Eu posso, entre o fechar chaves e o ponto e vírgula, definir o nome de uma variável, até mais de uma, separada por vírgula. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Eu não posso fazer isso aqui. A gente fez. Não só posso, como a gente fez. Várias vezes. C é o struct.
Nós fizemos algumas vezes, vou declarar aqui em cima mesmo. Int N1, N2, N3, N4, N5, N6 e por aí vai. Ou seja, eu não gosto de usar assim porque eu acho feio, sintaticamente eu acho feio. Algumas vezes eu uso aqui por causa do espaço e visualização na tela, mas nos meus programas, de fato, eu não uso assim não. Por uma questão de gosto, né? Isso aqui não tem nada de errado não, tá tudo certinho aqui. Tá? Mas aqui nós temos 6 variáveis do tipo inteiro, N1, N2, N3, N4, N5, N6. Tá? Se eu posso fazer isso com uma variável, com variáveis, utilizando um tipo primitivo, eu também posso fazer isso com variáveis do tipo struct. Tá? Vou fechar tudo aqui e vou colocar o ponto e vírgula. Aqui vai ser o tipo da minha estrutura. Vai ser o nome da minha estrutura. Eu vou chamar ele de T cadastro. Por que T? T de tipo, de type, na verdade. Tá? Eu gosto de colocar assim para identificar o identificador. Mas para categorizar o identificador, o T de tipo, como a gente fez aqui, ó, cadastro. Tá? Então, eu vou colocar esse tipo aqui, ó, um char de nome 50. Então, aqui vai ter um char que é um nome de 50, vírgula, tá? É ponto e vírgula. Eu fechei esse tipo. Agora eu tenho idade, se eu não me engano, idade, que é um int. Fechei. Declarando variável. Um char que vai ser a rua de 50. Botei chaves aqui. 50. E por fim é um número, que é um inteiro. Número. Nesse caso aqui. Pronto, criei o tipo. Tá? Isso aqui é um tipo novo. Né? Como se fosse um int, um float e tal. O nome do meu tipo é tcadastro. Vou colocar o nome das variáveis. Então, CAD aluno. CAD professor. Então, eu tenho duas variáveis, CAD aluno e CAD professor. Essas duas variáveis são do tipo tcadastro, que eu acabei de criar. Um tipo composto. Uma vez que eu tenho, nesse exemplo aqui, eu tenho 4 variáveis internas dentro do meu tipo. Tá? E eu que defini, eu programador, então eu criei um CAD aluno e um CAD professor. Tá? Então aqui é o que ele diz aqui, ó, cadastro CAD1 e CAD2. Nesse exemplo, as duas variáveis CAD1 e CAD2 são declaradas juntos com a definição da estrutura. Eu posso declarar separado também. Na verdade, eu particularmente, eu até gosto. Deixa eu receber um colega aqui. Boa noite, Samir. Tá? Eu prefiro também, mas aí é uma questão de sintaxe que eu gosto de usar, não é nada de certo ou errado. Bom, aí, uma outra forma da gente declarar essa variável, que eu particularmente uso mais, é a seguinte. Declarando uma variável do tipo da estrutura que eu estou definindo agora. Acabei de criar um tipo novo, que é um struct, está aqui. Então, esse tipo novo eu criei. Posso criar desta forma as variáveis. Então, CAD1 e CAD professor e CAD aluno são variáveis. Tá? Se eu declarar aqui N1 é uma variável. Não é um tipo, o tipo é o int. Uma vez definida a estrutura, uma variável pode ser declarada de modo similar aos tipos já existentes. Porém, a sintaxe é um pouco diferente disso aqui, ó, que a gente declarou. Tá? Eu vou declarar nessa área aqui, ó, uma variável do tipo tcadastro. Aí eu tenho que dizer
que é uma struct, T, cadastro, e o nome dela é CAD pessoa. Pronto. CAD pessoa, CAD aluno e CAD professor são 3 variáveis do tipo tcadastro. Elas possuem exatamente a mesma estrutura interna. Tá? Variável, variável, variável. O tipo de dado é isso aqui. O tipo de dado não é só tcadastro. É struct, isso é sintaxe, tá? Isso aí eu nem... Struct, tcadastro. E o nome da minha variável é esse aqui. O nome da variável é esse aqui. O nome da variável é esse aqui. Tá? Como ele fez aqui, ó. Struct, cadastro e a variável C. Por ser um tipo definido pelo programador, a gente já falou isso algumas vezes, usa-se a palavra struct antes do tipo da nova variável declarada. É sintaxe. Eu não posso usar direto, eu tenho que usar o struct para dizer para o compilador que isso aqui é um tipo de dado que eu, programador, criei. E esse tipo de dado é uma estrutura. Eu tenho que falar isso para ele não vai adivinhar. Antes da nova. O uso de estruturas facilita muito a nossa vida na manipulação dos dados do programa. Imagine você ter que declarar 4 cadastros para 4 pessoas diferentes. Você teria que botar nome 1, nome 2, nome 3, nome 4, idade 1, idade 2, idade 3, idade 4, rua 1, rua 2, rua 3, rua 4, número 1, número 2, número 3, número 4. E aí, aqui, você define a sua estrutura e coloca C1, C2, C3, C4. Acabou. Ela já tem todas aquelas estruturas. Então, se eu quisesse declarar várias variáveis aqui, ó, e aí eu vou chamar com o mesmo nome que está lá, C1, C2, C3, C4. Sem problema algum. Aqui nós temos 6 variáveis do tipo struct de tcadastro. CAD aluno e CAD professor, C1, C2, C3, C4. Utilizando a mesma estrutura, você vê, beleza. Bom, como é que eu acesso, né? Eu tenho uma variável composta, assim como eu tinha lá no vetor. Vetor não tem como acessar todos os elementos do vetor uma vez só. Eu preciso acessar cada um elemento por vez. Eu não posso acessar todos de uma vez. Não tem como fazer isso. Deixa eu beber água. Então, como é que é a sintaxe para acessar o primeiro elemento do vetor? É o nome do vetor, índice, entre colchetes, 0. Peguei o primeiro elemento do vetor. Como é que eu pego o terceiro elemento do vetor? O show do vetor começa com 0, o terceiro elemento é índice 2. Então, é o nome vetor, índice 2. Aqui, a gente tem um operador que é chamado de operador de indireção. Que operador é esse? O ponto. Nada mais do que isso, um ponto. Uma vez definida uma variável do tipo estrutura, é preciso poder acessar cada um dos seus elementos de uma vez, por vez, né, para se trabalhar. Então eu não consigo acessar aqui todas as variáveis de uma vez. Eu tenho que acessar o nome, idade. Como é que eu vou mandar o cara digitar tudo de uma vez só? Não, eu vou ler o nome, vou ler a idade, depois eu leio a rua, o número, é um de cada vez. Mas, pô, tá todo mundo dentro da mesma variável? Pois é, então eu uso o ponto, que é um operador de indireção. É o nome da variável, ponto, o campo que eu quero acessar. Então, se eu quero digitar o nome, é C1 ponto nome.
Se eu quero pegar a idade, é C1 ponto idade. Rua, C1 ponto rua. Número, C1 ponto número. E assim, mesma coisa. C2 ponto nome, C2 ponto idade, C2 ponto rua, C2 ponto número. C3 a mesma coisa e por aí vai. K de aluno ponto nome. Então, para pegar, fazer acesso, te falo em acesso, ou eu quero ler o valor, ou eu quero mostrar o valor, escrever o valor. Isso que é acesso, ou leitura ou escrita. Então, se eu quero acessar um campo da variável K de aluno, eu tenho que botar o nome da variável, ponto, e o campo que eu quero. Não tem outro jeito. É o caso do vetor. Aí eu quero acessar um elemento do vetor. Eu não tenho como pegar o vetor inteiro. Eu tenho que pegar elemento a elemento. O vetor inteiro a gente não consegue pegar. A gente, inclusive, já fez vários exemplos sobre isso. Só que aqui é ponto, não é índice. Cada campo pode ser acessado pelo operador, é um operador chamado de operador de indireção, que é o ponto. Tá? O operador vou diminuir um pouquinho aqui, aí. O operador de acesso aos campos da estrutura é o operador ponto. Ele é usado para referenciar os campos de uma estrutura. O exemplo mostra como os campos da estrutura cadastro definido anteriormente, podem ser acessados de forma muito tranquila. Então ele fez o cadastro, né? E no main, dentro do main, o type está fora do main, é global, e dentro do main, no exemplo aqui, foi definido uma variável do tipo, desse novo tipo que o programador aqui criou. Então eu vou fazer exatamente o que ele está fazendo ali, ó. Tá? Então, ó, o tipo cadastro, vou tirar isso aqui agora, tá? Aqui eu vou tirar isso tudo aqui, e dentro do meu main, eu vou definir uma variável do tipo struct, que eu chamei de tcadastro. Aí eu não usei o mesmo padrão dele, porque eu não quis mesmo, eu não gosto. Eu gosto de usar o T de type. Então aqui dentro, ó, e ele não criou como C1 não, ele criou como C. Então eu vou criar como C. Só vou alterar o nome do tipo aqui. Faz diferença, mas eu gosto de colocar assim. Para mim fica mais claro. Beleza. Bom, aí vamos fazer aquilo que a gente já fez, né? Primeiro é uma string. Como é que eu inicializo, atribuo um valor para uma string? Usando strcopy. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? str, eu falo copy, mas é cpy só. cpy. Então, c.nome vai receber, vou colocar os mesmos valores, vai receber o valor de Carlos. Estou copiando esse valor aqui para dentro desse cara aqui. Tá? Ele reclamou aqui, deixa eu ver se ele vai reclamar mesmo, eu tenho que incluir o include.string aqui. Tá? Deixa eu dar um put s c.nome. Ele executou sem reclamar, mas ele está reclamando alguma coisa aqui. Tem compilador que reclama, Carlos. Ele reclama, mas executou. Tá? Em alguns compiladores, as funções de string estão numa biblioteca que é chamada include, um arquivo de inclusão, que é chamado de include string. O header dele, que é o string.h. Tá vendo? Ele até parou de reclamar aqui, ó. Apesar dele executar, mas ele parou de reclamar. Se eu comentar aqui, ó, ele vai voltar a reclamar. Ele vai criar uma warningzinha aqui, ó. Tá vendo? Ele cria uma warning. Então, se der erro, aqui deu uma warning. Em C, o warning também é um negócio que a gente precisa tirar, hein? Tem uns hints de compiladores aí. Aqui eu botei dois sinais maior. Que também é interessante. Não é interessante deixar esse programa em C com warning, não. É bom tirar. Não é erro. Erro nem compila. Mas o warning
ele pode te dar uns errinhos de lógica depois. Bom, aí eu vou atribuir 18 à idade. Beleza. Mesma coisa. Ó. Aí eu posso fazer direto. Recebe idade, porque inteiro pode fazer. Rua. Rua é o mesmo caso, né, do nome. Eu tenho que dar um str, copy, rua. Qual o valor que colocou aqui? Avenida Brasil. Avenida Brasil. Tá? Ó, ele reclamou do rua. Porque rua ele não conhece. Aqui provavelmente vai dar erro. Até nesse ambiente aqui, ó. Aqui, deu erro. Ele não conhece rua. Ele não sabe quem é rua. Rua está interno ao tipo que eu criei. Então eu tenho que botar o C ponto rua. Agora tá luxo. Ele só mostrou carros porque eu só dei um put S aqui de carros. Vou até tirar, porque depois a gente vai dar. Bom, Avenida Brasil, número 1082, luxo. Então, C ponto. Número vai receber a mesma coisa que o número da idade, 1082. Eu vou deixar assim, só para dizer que eu, na verdade, eu digitei mesmo de forma equivocada, tá? Eu gosto de digitar mas isso aqui não faz a menor diferença. A ordem aqui, vou até colocar aqui, ó. Já que eu fiz a vascainada, eu vou colocar aqui, ó. Primeiro eu vou digitar o número, depois o nome, depois a idade, depois a rua. Não há problema nenhum isso aí. Tá? Não vai dar erro nenhum. Não vai mostrar nada porque eu tirei o put S e não vai mostrar nada. Mas não tem problema. Normalmente é óbvio que a gente coloca na ordem até para facilitar a nossa vida aí de manutenção de código, né? Então coloquei na mesma ordem que eu escrevi para facilitar a nossa vida mesmo, não é nem a do usuário, não. Bom, aí beleza. Pode ser usado, facilmente acessado, é só botar o nome da variável, ponto, o nome do campo. Bom, como se pode ver no exemplo, a cada campo da estrutura é tratado levando em consideração, no exemplo anterior, levando em consideração o tipo de dado usado para declarar aquele campo, aquele atributo. Como os campos nome e rua são strings, eu, para inicializar no valor string, eu tenho que usar naturalmente o strcopy ou strcpy. Eu copio o valor do nome para dentro do atributo nome e copio o valor da rua para dentro do atributo valor da rua. E se quisermos ler os valores dos campos da estrutura do teclado, igualzinho. Se eu quiser ler, mesma coisa. Não muda nada. Como a gente atribuiu, para leitura é igual. Nesse caso, basta ler a variável da estrutura independentemente, respeitando essa sintaxe, respeitando os seus tipos, né? Claro. Note que cada variável da estrutura, dentro da estrutura, pode ser acessada como se apenas ela existisse, não sofrendo nenhuma interferência das outras. Elas são elementos independentes, apesar de estarem dentro do mesmo contexto do tipo de dados. Mas na hora do acesso, eu acesso uma independente da outra, não tem relação nenhuma com a outra. Lembre-se, uma estrutura pode ser vista como um simples agrupamento de dados. Então aqui, ó, eu não estou mais atribuindo, eu estou lendo o valor, lendo o nome, usando getS. Por que eu usei getS e não usei scanf? O scanf, ele lê string, porém, se ele tiver um nome composto, ele só pega o primeiro nome. A gente chegou a ver isso, só estou relembrando. O getS não. O getS na rua, a gente digitou lá Avenida Brasil. Então, se eu tivesse
digitando no teclado Avenida Brasil com o scanf, ele só pega a avenida. O Brasil ele ignora. Se eu com GetS, ele pega Avenida Brasil. Tá? Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou copiar esse primeiro exemplo aqui, porque a gente vai mexer nele. Né? Naturalmente, isso aqui é o exemplo 01 da estrutura. Depois eu vou passar para vocês isso aqui. Tá? Tá aqui, né? Tá na transparência, mas eu vou colocar ali. Beleza, agora vamos fazer uma leitura, né? Usando as mesmas variáveis. Então eu vou trocar aqui. Eu não vou fazer strcopy mais. Eu vou fazer um get, eu vou fazer um getS. GetS de nome. Então o usuário vai digitar o nome. Então, vou até aqui, tá reclamando de novo. Tá? Por quê? Porque a biblioteca, salvo engano, include é o stdlib.h. Ah, não, tá reclamando por causa disso aqui. GetS implícita para seu ponto nome. E não é stdlib, não? É assim. Será que ele está no com.io? Deixa lá. Tá reclamando, mas... Na verdade, o GetS eu acho que deveria estar dentro de include mesmo. Mas deixa ele aqui. GetS. Aqui, scanf mesmo. Scanf. Mesmo princípio. Percent é um inteiro. Percent de, vírgula. E comercial, que é o endereço desse sujeito aqui. Idade, mesma coisa. Mudou nada. Aqui, de novo, o getS. Aqui, de novo, o scanf, percent de, e comercial. Beleza, vou ler do teclado agora. Vou ler do teclado. O que ele está reclamando desse getS aqui e não reclamou do de cá? Vou ter que ir alguma coisa aqui, nome, c.nome, c.rua. Bom, depois a gente vê. Printf, digite seu, botar um nome. Printf, para o usuário saber, né? Digite a idade. Então, digite seu nome, digite sua idade, printf, digite sua rua, printf, digite seu número. Faltou um ponto e vírgulazinho aqui, outro K e outro AK. E aí, vou executar. O que travou? Isso aqui que está reclamando. Vocês estão vendo alguma coisa aí? GetS,
Vou até copiar para lá. Tem um caractere errado. Só que é nome, né? Ponto nome. Declaração em C99. Tá. Eu não sei não. Deixa eu copiar para cá. Para não perder esse cara. Eu vou apagar tudo. Vou reiniciar ele. Tá reclamando ainda. GetS não deveria ser usado. Sei lá por quê. O Warner. Alguém sabe aqui? É porque o... Tá, mas daí? Ele é arriscado, tá dando warning? Estranho. Esse compilador doido aqui, ó. Então, nome. Luiz Maurício. Idade. 52, mas com corpinho de 51. Rua projetada A. Número. E eu digitei 2 vezes ali. Aí eu digitei errado. Luiz Maurício. Idade. Podia botar 51, né? E. Rapaz, deixa eu usar o F-Flush aqui. E pode ser isso, cara. Tá. Ele não tá lendo a rua. Sempre tem que ter. Até no exemplo aqui ele tá usando tudo. Que coisa, hein? Vou usar o scanf. Depois eu vou pesquisar isso aí. Não vou perder tempo com isso aqui agora não. Percent S. Scanf. Percent S. Tá? Então só vou botar um nome, né? Porque não adianta colocar 2. Dois. Rua. Rua. Rua 1. Chamar assim. Número 10. Né? O FGET-S, ele é muito utilizado também. Eu vou usar por sugestão, mas não pode ser isso aqui, não. Não deveria, né?
Vou usar aqui para seguir a sugestão. Deixa eu ver como é que eu uso o FQTS, que eu já não lembro. Eu uso C, é o nome da variável, 60. Ixi. Não, esquece. Vamos usar o scanf. Depois eu vejo o que está acontecendo. Vamos usar o scanf. Não existe. O GetS funciona. Não sei por que não está funcionando. Alguma coisa que tem que fazer nesse ambiente aqui que eu não estou sabendo, mas ele funciona. Tá? Bom, vamos ao que interessa aqui agora, que é como eu acesso o valor. Para leitura, no exemplo anterior, deixa eu copiar isso aqui, vou salvar aqui logo. No exemplo anterior, eu usei atribuição. Bom, eu posso inicializar uma estrutura, da mesma forma que eu inicializei o vetor, né? Então, como é que eu inicializo? Dessa forma aqui, ó. A structure, o tipo dela, o nome da variável, recebe, abre chaves e coloca os valores aqui. Se eu não colocar os valores, ele vai receber como elemento vazio, como se estivesse nulo, e o número com zero. Tá? Pode ter um array de estrutura? Claro que pode. Tá? Ah, mas o array não é uma variável composta homogênea e a estrutura não é uma variável composta heterogênea? E se você misturar os dois, o que ele vai ficar? Ele vai ficar uma variável composta homogênea, onde todos os elementos do array vai ter o mesmo conjunto de dados. O que eu não posso ter no array é uma estrutura do elemento 1, uma estrutura B qualquer no elemento 2, uma estrutura diferente no elemento 3, aí eu volto com a estrutura B no elemento 4, isso não pode. Se eu definir cadastro, é cadastro para todos os elementos. Internamente, os elementos têm estrutura composta, mas cada elemento do array continua tendo o mesmo tipo de dados. Então, o array continua sendo uma variável composta homogênea, que o seu elemento de dados possui uma variável composta heterogênea. Tá? É isso mesmo. Então, o conceito não é confuso, não. É esse mesmo. Como é que eu declaro array? Igualzinho eu declaro array. Não declarei a variável? Boto quantos elementos aquela variável tem. Simples assim. Tá? Então, vamos fazer esse exemplo aqui. Ó. Isso aqui eu já vou manter, né? Ter cadastro. Só vou alterar aqui. Tá? Int I. Não preciso nem colocar o int I aqui. Eu não tenho feito isso com vocês. Eu tenho feito o for aqui. Declaração C aqui. Recebe 0. I menor que 4 e mais. Considerando que agora a gente tem um array de estrutura de 4 elementos. Um array de 4 elementos dessa estrutura. Tá? Abri, fechei. Vou copiar essas crianças lá para cima. E aqui eu vou fazer os acessos dela aqui. Então não tem mais C índice nome, né?
Quem é o array? O array não é o nome. O array é o C. É o C que é o array. Variável que é. Tá? É idade. Idade, índice, I. Rua. Rua, índice, I. Número. Número, índice, I. Tá? E aí sim. Aí eu leio cada elemento do meu array. Então, nome. Vou botar um nome assim. Ana. Idade. 10. Rua. Vou botar underline. 10. Número 1. Vou ler o segundo nome. Bia. Idade. 20. Rua. B. Número 2. Terceiro. Carlos. Idade. 30. Rua. C. Número 3. Quarto nome é Daniele. Damiele, ficou feio pra caramba. Idade, 40. Rua D. Número 4. Beleza. Eu acesso dessa forma. Tá? Com isso. E coloco o nome do atributo. Porque aí eu tenho que pegar a posição do elemento mais o atributo da minha variável, da parte da minha variável que eu estou querendo, que é o atributo dela. Tá? Tem duas situações que eu tenho que fazer aqui. Então, aqui, ó, eu pego o elemento do array, aqui eu pego a variável desse elemento, já que uma vez que esse elemento é um elemento estruturado, eu tenho que dizer qual variável desse elemento estruturado que eu estou querendo captar. Beleza? Pessoal, até aí como é que tá? O silêncio é tudo show? Então vamos lá. Aproveitei e bebi uma água. É isso que a gente está fazendo. Tá? Aqui é o elemento do array. E dentro do elemento do array, eu quero saber qual é a variável que eu vou pegar desse elemento. Nesse caso é nome. Aqui é a idade. Se eu colocar só a posição do array, vai dar erro. Ele nem compila. Compilou, desgraça. Gostei aqui. Esse bicho ele faz, olha lá. Ele deu erro. Vou fazer o seguinte aqui. Fiquei curioso para ver. Vou botar 2 só. 2. E depois eu vou mostrar esses valores. Vamos ver o que ele vai mostrar. Olha como é que ele se perde. Compilador C é um compilador muito... Me canso de falar isso com vocês. For nome. Então, só vou colocar aqui. Ó. Nome. %S. Vou colocar C, índice I, ponto nome. Lá na leitura eu não botei o nome. Aqui eu vou colocar. Barra N. Idade, %D, barra N, aí eu vou colocar C.idade. Beleza? Rua, %S, barra N, vírgula, show,
e número percent de vírgula número, tá? Só vou colocar só organizar um pouquinho aqui para ficar tudo retinho. Aqui no último eu vou botar 2/end para ele abrir um espaço entre um elemento e o outro. E aí, ó, digite o nome. Vou botar esse nome AAA. Número 1. B do BBB. Número 2. Vamos ver o que ele vai mostrar. Aqui, ó, lixo. Nome, nem nome ele armazenou. Armazenou na idade, na rua. A idade é lixo. O número ele armazenou certo. Tá? Então o número ele armazenou certinho. Por quê? Porque eu não coloquei o desculpa, tem que ser minúsculo. Não coloquei o nome ali. Como array é um ponteiro para uma área de memória, ele escreveu nessa área. Ponto. Outro compilador, se fosse o Pascal, por exemplo, ele não compilaria. Ele daria erro de compilação. O C, rapaz, ele faz tudo. Então, nome, AAA. Idade, 10. Rua, A, número 1. Nome, PBB. Número, idade, 20. Rua, B. O número da rua, 2. Então, beleza. A10, A1. BBB 20, B2. Beleza. Ficou luxo. Né? Ficou 100%. Vou até deixar esse exemplo aqui para vocês também. É um exemplo parecido, mas está com a impressão. Alguém falou alguma coisa aí? O primeiro, isso não dá problema. Eu botei o que ali? Samir, eu não vi o que você falou, não. O que você falou aqui? O primeiro scanf não tem... não tem e-comercial. Não tem e-comercial porque é uma string. O string você não coloca aí comercial. Por que não coloca aí comercial? Por aquela razão, né? O string, você tem uma área de memória. Boa pergunta. Você tem uma área de memória qualquer. Então vou pegar aqui uma área de memória. Então você tem lá uma área de memória qualquer, sem problema. Tá? Essa área de memória, no caso de uma variável string, né? Você fica com a string aqui, ó, em algum lugar da memória. Então eu vou colocar nome, que é uma string, né? Mas o nome, ele não acessa exatamente essa área de memória, por exemplo. Ele acessa um endereço de memória qualquer, não sei qual é. Tem ele acesso, por exemplo, isso daqui, vou botar até em vermelho, né? Então ele acessa esse endereço de memória e a partir desse endereço de memória aqui,
ele faz a escrita sequencial do jeito que a gente definiu, certo? Então, dentro de nome, apesar de a gente não acessar o nome como se fosse um ponteiro, mas ele é um ponteiro, tá? Ele, de fato, ele é um ponteiro. Isso é uma implementação interna, a gente não tem acesso, a gente programador, a gente não tem acesso a isso. Então, ele sendo um ponteiro, qual o valor que ele armazena? Sendo ponteiro, ele armazena sempre endereço de memória. Sempre. Ele sendo ponteiro, ele sempre vai armazenar endereço de memória. Acabou. Isso aqui não tem o que discutir. Quando a gente faz a leitura com scanf de um número inteiro, por exemplo, tá? Então, sei lá, vou colocar n aqui. Idade. Vou colocar idade. Idade. Então, idade vai armazenar nessa variável aqui. Nessa aqui. Tá? Vou armazenar a idade nessa variável aqui. O valor, né? Nessa variável aqui. Tá. Quando eu mando fazer a leitura da idade, o que eu tenho que enviar para a função scanf não é o nome da variável, e sim o endereço da variável. Por que o scanf faz isso? Porque a sintaxe dele é essa. Tá? Então, por isso que a gente manda aqui, ó, o endereço da variável. Isso vale para inteiro, isso vale para float, isso vale para char, isso vale para double, mas isso não vale para string, porque a string ela tem essa diferença, ela não é uma variável como a idade. Idade eu posso fazer uma coisa assim, ó, idade recebe 18, não há problema. Agora, a gente não pode fazer nome recebe Carlos, por exemplo. Isso não pode fazer. Porque nome, ele não é uma variável que recebe um valor. Nome é um ponteiro, está interno nele. Isso a gente não manipula. Isso já é assim. Nome é uma variável que aponta para um endereço da memória. Que endereço é esse? Não sei. Esse endereço de memória é o endereço que o compilador definiu. Não tenho. Qual é o endereço da idade aqui? Também não sei. É o gerenciador de memória do sistema operacional que vai dizer qual é o endereço. Eu não sei. Isso aqui, a gente está falando de memória RAM. A gente não tem como. Eu tenho até como descobrir qual é o endereço, mas depois de alocado. Eu não tenho como alocar em um endereço. A não ser que eu implementasse um gerenciador que eu trabalhasse na API do gerenciador de memória. Mas aqui, nesse nível que a gente está trabalhando, não tem como fazer isso. Tá? Por isso que a gente usa uma função, né, para fazer a atribuição de string, eu uso o strcopy. Origem, que é o nome, aliás, destino, que é o nome, e o valor que eu quero armazenar. É o Carlos. Aí, legal. Aí ele fica, de boa. Tranquilaço. Show? Isso aqui tá certo. Isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado. Isso aqui tá certo. Tá? Por isso que aqui a gente não usa, porque ele já está apontando para o primeiro endereço. O conteúdo dele já aponta para o endereço que vai ser feita a leitura. Aqui não. Aqui eu tenho que mandar qual o endereço que será feita a leitura. Aqui e aqui, ó. Aqui também eu não mandei. Tá? Respondido? Bom,
Em um array de estruturas, o operador ponto vem depois dos colchetes. A gente acabou de fazer, né? Essa ordem deve ser respeitada, pois o índice do array é que indica qual a posição do array que queremos acessar, onde cada posição é uma struct. Somente depois de definida as estruturas contidas no array que queremos acessar, é que podemos acessar os campos de cada elemento dessa estrutura. Atribuição de estrutura. É possível? As únicas operações possíveis em uma estrutura são as de acesso aos membros da estrutura por meio do operador ponto e as de cópias por meio de atribuição. A atribuição entre duas variáveis de estruturas faz com que os conteúdos das variáveis contidos dentro de uma estrutura possam ser copiados para outra. Atribuição entre estruturas só pode ser feita quando as estruturas são as mesmas, ou seja, possuem exatamente o mesmo nome. Vamos fazer esse exemplozinho aqui, ó. Então, eu vou definir duas variáveis aqui. Eu vou chamar de C1, C2, tá? Vou tirar o for, que eu não vou usar mais o for. Tá? Tirei o for. Vou chegar para cá um pouquinho. Aqui também. Scanf. Scanf. Beleza. Li o C, né? Na verdade é o C1 agora. C1, C1, C1 e C1. Beleza. O que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou fazer, ó, C1, C2 recebe C1. Tá? E vou mostrar o valor das duas. Deixa eu dar um printf aqui, só para a gente abrir uma linha ali que não precisava, mas é legal. Printf barra, só para abrir uma linhazinha aqui no início. Vou ler a primeira estrutura. Vou ler nada, né? Vou escrever a primeira estrutura. C1, 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 C1. Tá. Depois que eu fizer a impressão de C1, eu vou mostrar agora o conteúdo de C2. 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 Não tem I mais, porque está fora. É isso que está gritando aqui. Lá em cima também. Ponto. Deixa eu tirar aqui. Tá? Beleza. Tá feito o meu código aqui. Então, vou ler os valores para C1. Copio C1 para C2. Mostro os valores de C1. Depois mostro os valores de C2. Então, 1, 2, 3. AA. Idade 10. Rua AA. Número 100. Ó, idade 10, AA, idade 10, rua AA, 100 e número 100, ruas AA, número 100. Copiei os valores de um para o outro. Ah, mas aqui em C1 e C2 tem uma string, e você já falou que string não pode ser copiada assim. Isso é sintaxe, gente. Isso aí eu nem discuto isso.
Isso é sintaxe. No caso do C, você copiando estruturas, fazendo atribuição desse jeito, ele internamente ele se vira pelo que ele vai fazer. A sintaxe é essa. Então eu posso pegar uma variável do tipo estrutura e atribuir o conteúdo dela a uma outra, desde que as duas sejam exatamente do mesmo tipo de dado. Eu não posso definir uma outra estrutura aqui e botar C1 para C2, aí não pode. C1 é de ter cadastro, C2 é de ter pessoa. Vou copiar de C1 para C2, não pode. Mas as duas sendo do mesmo tipo de dados, não há problema. Não há nenhum tipo de dificuldade nisso aqui. Então vamos para lá. Joga para cá. Show? Moçada, até aqui como é que tá, gente? Tá tudo certo? Oi, Samir, pode falar. Só não vai falar que eu tô mutado, né? Ah, tá, tá beleza. Pô, já tava animado que você ia fazer uma pergunta. Você fala que você levantou sem querer. Não, tá show, beleza. Vamos lá. Bom, a gente acabou de fazer, foi esse exemplo aqui. Não esse exemplo, mas um exemplo parecido. Atribuição entre estruturas. Tá? No exemplo P2, P2 é atribuído a P1. Então, P2 é atribuído a P1. Essa operação está correta, pois P1 e P2 possuem exatamente a mesma estrutura, não há problema nenhum. Tá? P1 e P2 possuem a estrutura ponto. Legal. Sendo assim, P2.x é copiado para P1.x. E P2.y é copiado para P1.y. Tá certinho. Já na segunda operação, P1 recebe P3. Ocorre um erro, porque os tipos das estruturas das variáveis são diferentes. Uma pertence ao tipo struct ponto, enquanto a outra pertence ao struct novo ponto. Note que o mais importante é o nome do tipo da estrutura e não as variáveis de dentro. Apesar das variáveis de dentro serem exatamente as mesmas, o tipo dele é outro. Então não pode. Dá erro. Tá? Dá erro. São tipos diferentes. Então não pode. Só pode, são variáveis do mesmo tipo. Mesmo que a estrutura interna seja, as estruturas internas sejam iguais. Mas tem que ser exatamente do mesmo tipo. No caso de trabalharmos com array de estruturas, a atribuição entre elementos do array também é válida. Mesma coisa, tá? Mesma coisa. Tá? O que muda é o acesso. Estou pegando o elemento 2 de C2, de C, e copiando para o C, o primeiro elemento de C. Só isso. Não tem problema nenhum disso aqui. Ah, uma coisa legal isso aqui, ó. Estruturas aninhadas. O que é estrutura aninhada? Eu posso ter uma estrutura dentro da outra. Tá? Olha só. Eu tenho uma estrutura de endereço que, aliás, eu posso usar em várias outras estruturas, né? Pessoa tem endereço, cadastro tem endereço, ocorrência tem endereço, aluno tem endereço, pai tem endereço, mãe tem endereço, professor tem endereço. Então eu posso definir uma estrutura em endereço e usar essa estrutura em endereço dentro das outras estruturas. É o que a gente fez aqui agora, esse exemplo pra gente. Ó.
Tem a estrutura e endereço. Então eu defino qual é a estrutura e endereço, ponto. E aí dentro das minhas outras estruturas, a gente usa o struct endereço para definir o endereço, a estrutura de endereço de cada uma dessas outras estruturas. Bom, e como é que eu acesso o nome da rua e o número daqui? Vamos ver isso agora. Ó, nesse exemplo temos dois endereços, parará, acabei de falar isso. Como é que a gente acessa? Ó, c.ender, que é o nome da variável aqui, ó. Só que essa variável aqui, ó, é uma estrutura. Então eu tenho que dizer que é c, que é o nome do cadastro, ponto ender, que é o nome da variável, que é uma estrutura, ponto de novo rua, ou ponto de novo número. Tá? Eu só faço alinhamento aqui. Não há problema. Cadê? Me perdi aqui. Tá aqui. Achei. Aqui, né? Não há problema nenhum da gente fazer dessa forma. Tá? Se eu tivesse mais um alinhamento aqui, eu faria novo alinhamento. Novo ponto. Não há problema também. Tá? Bom, funções e estruturas. A linguagem C não suporta atribuição de um array para outro. Isso a gente já viu. Mas permite atribuição entre estruturas. Isso também a gente já viu. Isso faz com que os endereços das variáveis contidas dentro de uma estrutura sejam copiados para outra. Desse modo, é possível retornar um array desde que ele esteja dentro de uma estrutura. Tá? Eu posso retornar um array, sendo que o array tem que estar dentro da estrutura. Se ele não estiver dentro de uma estrutura, eu não consigo retornar o array. Passagem de parâmetros de estruturas como parâmetros. Vimos anteriormente que uma estrutura pode ser vista como um conjunto de variáveis sobre um mesmo nome. Beleza. Ou, em outras palavras, a estrutura é uma variável que contém dentro de si própria outras variáveis. Isso também a gente já viu. Sendo assim, uma estrutura pode ser passada como parâmetro para outra função de duas formas distintas. Ou eu passo toda a estrutura, ou passo alguns determinados atributos dessa estrutura. As regras de passagem de passagem de uma estrutura como parâmetro para a função são exatamente as mesmas para passar uma união ou uma enumeração como parâmetro. E aí, gente, eu vou parar a aula aqui. Deixa eu ver aqui, porque eu vou falar de união. Não, aqui dá pra gente seguir. Dá para seguir. Dá para seguir até mais um pouco. Tá? Porque eu não falei de união e não falei de tipo enumerado ainda. Eu vou falar na aula que vem, então. Eu achei que fosse entrar logo agora, mas eu separei ele. Separei ele em outro. Deixa eu ver aqui. Tá em outra transparência. Tá, salvo engano. Tá aqui, ó. É isso mesmo. Union. E aí eu falo, beleza. Tá? Vamos continuar aqui, porque isso aqui também não tem mistério não, que a gente já fez. Só não fizemos com struct. Então vamos lá. Para passar uma estrutura como parâmetro de uma função, basta declarar na lista de parâmetros um parâmetro de acordo com o nome do tipo da estrutura. Só isso aqui. Nada mais.
O que a gente tem que estar em mente sempre é que se eu declarar uma variável, como eu declarei aqui, cadê? Ó, isso aqui é uma variável atômica. Então é tipo e o nome da variável. Isso aqui é uma variável tipo de estrutura. Esquecendo que isso aqui é um vetor. Isso aqui é uma variável. O tipo dela é isso aqui, ó. O tipo dela todo é isso aqui. Não é só esse nome aqui. Eu tenho que falar para o compilador que eu, programador, defini uma estrutura nova, que essa estrutura é o tcadastro. Então, se eu quero passar essa estrutura como parâmetro, basta eu declarar a variável parâmetro do tipo struct.p. A parâmetro é o p. O tipo dela é struct. Que eu defini, eu, programador, defini nesse ponto aqui do meu programa. Só isso. Tá? Só isso. Mais nada. O resto é tudo igualzinho o que a gente já fez várias vezes. Tá? Só isso. Só basta isso. Passagem de um campo da estrutura por valor. Também posso. Tá? Aqui, ó. Eu só quero pegar o número. E imprime valor. Só isso aqui, ó. Vamos fazer esse cara aqui, ó. Imprime valor. Sem problema aqui, ó. Tá? Então, vamos fazer esse exemplozinho aqui. Tira aqui. Ó. Include std io.h int main void. Já dá um return zero, senão ele fica perturbando a cabeça da gente. Então, struct, como é que ele definiu? Ponto. Ponto. Eu vou chamar de t ponto, para a gente manter a nossa nomenclatura, que vai ser um int x e um int y. Um x e y. Aqui, a gente vai declarar uma variável dessa estrutura, t.p. Eu acho que ele está até inicializando direto. Ele botou o ponto como 10 e 20. Então, 10,20, inicializei os pontos, como se estivesse atribuindo. Né? Poderia ter botado assim, p.x recebe 10 e p.y recebe 20. Exatamente a mesma coisa que nós fizemos ali em cima. Só que declaramos automaticamente. Inline, né? Na linha. E aí, tem uma funçãozinha que é imprime valor. Está aqui em cima. Ó, void, que ela não vai retornar ninguém. Imprime valor, que ele vai receber um valor, que é o n, e vai imprimir. Só isso. Então, print f %d e n. Ele botou alguma mensagem aqui, botou valor. Valor igual n. Filé. Vamos botar um barra nzinho aqui, para ele não ficar imprimindo na frente. Tá? E aí eu vou chamar imprime valor, só vou passar o x, depois imprime valor, eu vou passar o y. Nada demais. Tá? Nada, nada, nada demais. A gente já fez isso algumas vezes, não usando estrutura, mas foi o que a gente já fez. Ele faz mais alguma para baixo, não faz mais nada. Se ele não faz mais nada, a gente bota para rodar, imprimiu 10 e 20. Tá? Posso querer imprimir os dois? Então, vamos fazer logo, imprime struct. Aí, eu tenho que fazer o que a gente fez antes.
struct t ponto p. Aí aqui dentro eu vou fazer, ó, tal, então, valor p ponto x p ponto y, tá? Vou fazer até diferente aqui, só para a gente ter os dois exemplos aqui, mas só no formato diferente, né? Porque eles são exatamente a mesma coisa. Tá? Só para a gente ter um formato diferente aqui na hora de mostrar o valor aqui. Tá? Vai mostrar basicamente a mesma coisa. Chamou do... não chamei ele. Imprime estrutura, que eu vou... Agora eu vou passar só a estrutura, que é o P. Não vou passar o item do P, eu vou passar o P. Beleza. 10 e 20. Tranquilaço. Mandei os dois. Tá? Então, mais um exemplinho aqui, implementado. Bom, passagem de parâmetro por referência. Olha só. Mesma coisa, cara. Mesma coisa. Recebo o endereço. Vou até fazendo o mesmo exemplo. Fazendo o mesmo exemplo. Tá? Vou fazer aqui, ó. Ó, o que ele fez aqui? Soma, imprime valor. Então ele soma... Desculpa, ele soma 1 e imprime. Vou criar a mesma função aqui dentro. Só para a gente ter tudo no exemplo só. Soma, imprime valor. Não estou passando a estrutura, não. Int, se eu vou passar por referência, eu vou mandar um endereço. Se eu vou mandar um endereço, eu tenho que receber como ponteiro. Ponto. Eu estou mandando um endereço. Quem recebe é um ponteiro. Estou mandando um valor. Quem recebe é uma variável do tipo que não é ponteiro, é estática. Tá? Então, o que ele vai fazer? O endereço apontado por n vai receber o endereço apontado por n mais 1. Tá? E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou imprimir o px e o py. Vou chamar aqui fora, aqui embaixo. Ó. Aqui, ó. Imprime, ou não, desculpa, soma, imprime valor. Agora eu vou passar um endereço, cadê? De px, endereço, soma, imprime valor, um endereço de p.y. Se eu vier aqui embaixo, depois disso, tá, faltou imprimir, né? Printf, valor, eu vou colocar setinha, só para diferenciar o local que eu estou escrevendo, sabe? %d, fechei, mas esqueci de abrir, n, vou meter um barra n aqui, para ficar legal, tá? Então aqui eu vou, chamei tal, e aqui eu vou imprimir a estrutura de novo. Os valores, naturalmente, serão alterados, porque eu estou passando aqui em cima referência. Então, 10, 10, 10, 10, que aí foi que eu com esse cara aqui, 10, 10. Aí quando eu mandei esse aqui, ele incrementou 1 e mostrou. Então esse aqui mostrou aqui dentro. Aí eu chamei com PY, com o endereço de PY. Aí ele implementou aqui dentro. Só que ele alterou os dois valores. Na hora que eu mostrei a estrutura de novo, e aí ele já mostrou, já imprimiu aqui novamente, mas com os valores atualizados. Então foi mesmo a impressão,
só que 11 e 21. Copiando. Certo? Bom, passagem parando por referência, a gente acabou de fazer. Isso aqui é legal a gente falar, mas é até o uso dos parênteses. Vamos ver como é que está isso aqui. Ó. Atribui, parará, 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 aqui, ó, tá aqui já. Ó. Note nesse exemplo que a função atribui a estrutura P com referência P asterisco P. Para acessar nos seus campos a X ou Y, como a gente fez aqui. É necessário o operador asterisco, porque é o operador de endereço, de ponteiro, na frente do nome da variável. Tá? E em seguida colocar o operador asterisco, no nome da variável. Somente depois de feito isso, é que podemos acessar os campos. Ao acessar uma estrutura passada por referência, não podemos esquecer de colocar os parênteses antes de acessar o campus. Isso daqui, na verdade, ele quase se torna obrigatório, tanto que eu não fiz aqui. Tá? Eu não fiz aqui. Ó. Eu fiz direto. Nem aqui, nem aqui. Eu não fiz. Mas, por exemplo, se ao invés de eu fazer n recebe n mais 1, eu fizesse isso aqui, ó, n mais. Tá? Olha só. Tá vendo aqui, ó? Deu 0, não alterou valor nenhum. Por quê? Porque ele incrementou aqui o endereço apontado por n. Eu quero alterar o endereço que n está apontando. Neste caso, aí agora vai dar o mesmo resultado que estava dando antes. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar o endereço apontado por n e vou incrementar 1. Agora ficou luxo. Igualzinho. Isso daqui e isso daqui é a mesma coisa. Isso daqui e isso daqui não é a mesma coisa. Isso daqui é uma coisa, isso daqui é outra coisa. Tá? Não são as mesmas coisas. As duas sintaxes estão certas, mas possuem conotações diferentes, sentidos de execução diferentes. Eu estou usando dois operadores unários em cima de um operando, e o compilador, ele não vai saber o que eu estou querendo fazer. Ele não vai saber se eu estou querendo, primeiro, incrementar o valor do endereço que n está apontando, para depois pegar esse endereço, ou se eu estou querendo pegar o conteúdo apontado por n e incrementar esse conteúdo em 1. Tá? Isso aqui pode ser visto com as duas coisas. Eu posso pegar aqui o conteúdo apontado por 1, aí eu faço isso aqui, é o que a gente acabou de fazer aqui, essa execução aqui é disso aqui, ou eu posso fazer isso aqui também, ó. Isso aqui também é válido. Isso aqui também é válido. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a aritmética de ponteiros. Então, eu estou pegando o endereço que n está apontando e estou incrementando esse endereço. E aqui eu pego o endereço apontado por n, só que eu não estou fazendo nada com ele, né? Deixa eu fazer alguma coisa aqui para parar de dar esse. Receber 3. Eu não estou mais no endereço de n, eu estou no endereço posterior a n.
Aí. Olha a besteira que ele fez aqui, ó. Tá? Eu incrementei o endereço que N estava utilizando. Então são diferentes. Não, o que eu quero fazer é isso aqui, ó. Então, nesses casos assim, é bom colocar o parênteses. Aqui eu já não preciso mais disso aqui. Agora sim. Agora eu tenho a situação anterior. Alguém falou alguma coisa? Samir? Pode falar. Tá, por enquanto ainda não, Samir, porque depois eu mostro. Depois eu mostro. Tá? O endereço, deixa eu ver se eu já consigo mostrar aqui agora. Printf, percent h n. Deixa eu ver se ele mostra aqui. Se eu colocar percent d, ele vai mostrar um valor que não é. Tá vendo? É por isso que eu tenho que ver. Porque o endereço é percent. Deixa eu botar em octal aqui para ver se vai. Aqui. Ele está mostrando um endereço em octal. Deixa eu botar em hex aqui para ver se ele mostra. É porque eu não queria mostrar, que eu tenho que explicar para vocês o que representa cada número desse. Aqui em hex ele não me deixa mostrar, mas em octal ele deixa. Aqui, ó, em octal ele deixa. Tá vendo que são endereços diferentes? Aqui é 70 no final, aqui é 74. São dois endereços diferentes. Tá? Por quê? Esse endereço aqui, ó, é de X e esse endereço aqui, ó, é de Y. A diferença aqui, ó, o inteiro ocupa 4 bytes. É essa a diferença que ele está dando. Aí eu teria que explicar. Eu queria ver se eu conseguia mostrar em hexadecimal, mas em hexadecimal ele não está mostrando. Ah, ele está mostrando inteiro. Não, ele está mostrando inteiro não, ele está mostrando em octal. Tanto que os números só vão até 7, ó. Não tem nenhum número acima de 7, ó. Sacou? Tá? O P mostrou em hexa. 0x mostrou em hexa. Mas não ajudou muito também, né? O OX é em hexadecimal. Então, quando você quer inicializar um número inteiro em hexadecimal, você começa com AX, com 0x, né? E aí vai. Tá? Você vai montando ele. São endereços diferentes, como eu falei, porque um é de X e o outro é de Y. Tá? Então, quando eu faço isso aqui, ó, vamos fazer isso aqui, ó. Isso antes. E aí vão fazer isso daqui. Tá? Vamos comentar isso aqui só para a gente. Não quero ver estrutura. Tá? Só quero isso aqui. Só quero os dois no valor. Só para limpar um pouquinho a tela nossa aqui. Ó. Então, olha só. Ele foi. Mostrou, incrementou. Esse é o primeiro sem incrementar. Ele incrementou e mostrou o outro. Na hora que ele incrementou e mostrou o outro, esse segundo valor aqui, ó, é desse endereço. Esse endereço já não é mais um endereço de Y.
é um outro endereço. Certo? Bom, mas isso aqui pra gente agora foi mais curiosidade para mostrar aquilo ali do que propriamente para fazer. Deixa eu ver se ele já voltou ao normal. Beleza. Tá? É só para chamar atenção nessa sintaxe aqui. Em C, principalmente, fale para o compilador o que você está querendo. O que a gente está querendo aqui é pegar o conteúdo apontado por N e incrementar em 1. Então, coloque isso. Bom, isso aqui é o que fala aqui, né? A gente acabou de... O seta. A seta, eu não vou falar agora da seta não, por quê? Porque a seta, ela é utilizada muito quando a gente tem alocação dinâmica de memória. E, por enquanto, a gente não tem essa alocação dinâmica de memória. Tá? Então, eu não vou comentar muito sobre... Eu posso até falar, tá? Mas não vou demonstrar, não. Ó, seta, do modo geral, uma estrutura é sempre passada por valor para uma função. Mas ela também pode ser passada por referência. Sempre que desejarmos alterar um dos seus valores dentro de uma função. Isso também a gente já cansou de ver. Durante o estudo dos tipos definidos pelo programador, vimos o operador ponto. Era utilizado para acessar os campos de uma estrutura. Se essa estrutura fosse passada por referência, como nós fizemos agora, é necessário usar os operadores asterisco e ponto para acessar os valores originais dos campos das estruturas. O operador seta substitui todos os dois, no caso do acesso ao campo de uma estrutura. Eu posso substituir o ponto pela seta. Agora, bonitão aqui, particularmente, eu uso seta quando eu estou fazendo alocação dinâmica de memória, usando TAD, tipo abstrato de dados. Tá? Nesse caso aqui, nós não estamos... Isso é possível, então eu vou fazer aqui para vocês verem. Isso é possível, porém... Cadê aqui, ó? Ó. Eu posso usar, ó, N... Peraí. Aqui não... Onde está a estrutura? Imprime a estrutura, parará. É que eu não passei a estrutura, na verdade, né? Eu vou ter que criar mais uma subrotinazinha aqui. Eu passei o valor. Eu crio. Tá? Eu crio essa estrutura aqui. Não tem problema. Só que imprime, eu vou chamar de ref. E aqui eu vou passar, vou receber um ponteiro. Tá? Se eu vou receber um ponteiro, um imprime aqui, só vou imprimir, não vou fazer nada não. Até não tem nada a ver, só imprimir, mas eu vou só imprimir. Porque se eu não estou alterando, para que eu vou? Eu vou passar o endereço de P. Só para a gente ter o exemplo aí firmado. Tá? Então, nesse caso aqui, eu teria que fazer o quê? Eu teria que botar o asterisco P, tá? De preferência dessa forma aqui, porque o ponto é um operador. O ponto, ele é um operador. Então, eu tenho que dizer, mesma coisa que eu estava falando aqui, ó. Eu tenho que dizer que o endereço apontado por P, eu quero o valor de Y. Deixa eu só aumentar uns pontinhos aqui, só para diferenciar ali na hora da escrita, né? Então tá aqui, nossa brincadeira é essa. Então eu posso escrever isso aqui dessa forma, ou posso escrever isso daqui dessa forma aqui, ó. Aí é sintaxe também. Eu posso fazer isso aqui, ou eu posso tirar esse troço todo aqui, ó, e botar um P, seta I, X, P, seta Y. Tá?
vai dar a mesma coisa, vai dar o mesmo resultado aqui, ó. Só que ele vai botar um depois do outro. Ó, vai dar a mesma coisa, ó. O asterisco ponto são esses dois primeiros e esses dois últimos aqui, ó. Esse daqui, ó, é asterisco P. Esse daqui é asterisco P. Esse daqui é o P seta. E esse daqui também é o P seta. Então, esse asterisco P ponto X, asterisco P ponto Y, esse aqui é o C beta ponto X, e esse aqui é o ponto Y. Só para a gente ter diferenciado aí no resultado, tá? Mas é a mesma coisa. Eu não gosto de utilizar, quando eu não estou usando TADS, que é tipo abstrato de dados, dessa forma. É possível, é permitido, tem gente que acha que o código fica mais limpo dessa forma, mas aí é uma questão de gosto, né? Eu só estou mostrando que as duas sintaxes são válidas, e possíveis e válidas, tá? Só isso. É o que diz aqui nessa transparência aqui final. Tá? Ela é substituída. Em vez de escrever assim, eu escrevo assim. Só isso. Tá? Então, vou copiar isso aqui de novo. Para cá. E hoje a gente finaliza. Semana que vem a gente vai fazer uns exercícios, naturalmente. Vou até passar uns exercícios para vocês. Vou botar lá, lista de exercícios. Botar lá no portal. E semana que vem a gente vê Union e tipo enumerado. Beleza, gente? Alguma pergunta? Estão vivos ainda? Primeiro a responder ganha ponto 1. Opa, Tranquilo, professor. Show de bola. Então daqui a pouco eu estou subindo a aula lá para o Moodle. E aí semana que vem a gente se vê de novo. Valeu? Um abraço então, galera. Vou interromper Valeu, a professor. Bom gravação final de aqui. semana. Você também. valeu, professor. Bye, bye. Bye.